E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Tá tudo certinho? Vamos começar aqui hoje mais uma live, né? Hoje sobre trauma. Vamos saber o que é um trauma e quais são os tipos de traumas. Vou falar de 4 tipos de traumas sobre como eles afetam a nossa vida e quais são os traumas que existem, né? Que a gente pensa, trauma é trauma, mas não. Uma boa noite. Quero saber de onde que vocês são. Quem tá chegando aí, boa noite, seja muito bem-vindo. Me contem aí de que lugar aqui do Brasil vocês são, ou quem não é daqui do Brasil, né, que mora fora, da onde que vocês são. E vamos lá, né, Salvador, legal, Balneário Camboriú. Sejam todos bem-vindos, Maringá, Natal, João Pessoa, de vários lugares aqui, Bahia. Então é isso, gente, sejam todos bem-vindos. Caxias, Feira de Santana. Então, pessoal, ó, vou aqui falar pra vocês, quem estiver vendo aqui a live e quiser, né, passar também essas informações para outras pessoas, compartilhar essa nossa troca aqui, esse nosso conteúdo aqui sobre trauma. Clica aqui, ó, aqui embaixo tem aquela flechinha, clica ali para compartilhar, tá certo? E manda aí pro pessoal para eles também aprenderem um pouco e saberem mais sobre traumas, tá certo? Então, gente, vou falar aqui para vocês. Meu nome é Amanda. E vou aqui começar contando uma história para vocês sobre por que hoje o nosso conteúdo da live vai ser sobre trauma, né? Que a gente passa por algumas situações durante a nossa vida que podem nos traumatizar e não podem. Isso é muito subjetivo, ou seja, isso é muito individual. Então, para uma pessoa que viveu uma história, pode ter sofrido esse trauma, para outra pode não ter sido tão estressante essa como é que é? Essa situação, esse evento assim tão intenso. Então, vou contar aqui para vocês. A história é a seguinte, tá? Não vou aqui dizer nomes, até pra gente preservar a identidade, né? Do paciente e da pessoa de quem eu vou estar falando. Mas a história é de uma menina de 5 anos. Ela vivia, não era na cidade, então ela vivia no meio rural, né, afastado daqui, e ela morava com os pais, tinha vários irmãos, só que o pai dela era uma pessoa não muito legal, ou seja, ele não era tão bom assim com os filhos e nem com a esposa. Então era assim, como eles não tinham muito dinheiro, não trabalhavam, só plantavam, né? Porque viviam no meio rural. Alguns dos filhos não estudavam, outros estudaram durante um tempo e pararam. Então tudo era muito contadinho, assim, comida, tudo que entrasse naquela casa. E o que aconteceu? Um dia, essa paciente, essa menina, que a gente vai chamar de Ellie, essa menina Ellie, ela
chegou em casa e tinha sabe aquelas pencas de banana? Não só o cachinho, mas aquelas pencas de banana. Então, tinha aquela penca de banana e ela, nossa, eles não tinham o tempo inteiro comida, então pra ela aquilo, imagina, comer uma coisa diferente, gostosa, coisa que a gente tem assim, né? Pra eles, pra aquela família, não era tão comum ter. Então, quando ela chegou, ela pegou, tirou uma banana, né? E foi comer. Só que ela foi comer escondido essa banana. Por quê? Porque o pai dela só permitia que se comesse e que se pegasse alguma coisa daquela casa com a autorização dele. Ou seja, sentava na mesa e comia a hora que ele decidia. E o que aconteceu? Ele descobriu que ela tinha comido essa fruta. E, obviamente, ele usou de castigo e força física para punir a menina que chegou da escola, tinha visto uma comida, eles não comiam assim com tanta frequência, comidas assim, e ela tinha pego uma banana, como já sabia, já tinha pego a fruta, e como ela já sabia como o pai era, ela tentou esconder, porque ela já sabia como o pai poderia reagir. E foi exatamente o que aconteceu. Ele puniu ela, teve um castigo físico, e essa minha paciente, a menina que se chama Ellie, ela lembra até hoje, ela não consegue lembrar de todo o fato, porque como a gente vai ver aqui, o trauma, a gente não lembra do contexto todo, a gente não lembra da cena toda. Então a gente lembra de partes. Então, por muito e muito tempo, ela teve muito problema em confiar nas pessoas e também a relação dela com a comida. E ela nem sabia o porquê. Foi aí que depois, fazendo análise durante muito tempo, né? Porque a gente não consegue saber de um trauma completo num dia, assim, numa hora. Então vem assim, por exemplo, ele vai aparecendo alguns insights, tu vai sonhando, tu vai começando a ter, o teu inconsciente vai começando a liberar o que foi que aconteceu. Porque quando a gente fala assim, que o inconsciente é a perda da memória, ele não é perda da memória. Ele é o esquecimento de algo que você já sabe. Então, o que você passou, você sabe o que passou, mas não lembra. Então, gente, pra gente começar aqui a falar sobre o trauma, quis contar essa história para vocês entenderem como que funciona esse nosso mecanismo, assim, de quando a gente sofre de alguma forma, como a maioria das vezes, né? Maioria não, quase sempre, a gente não lembra de toda a cena traumática. Então, por isso que a gente fica em sofrimento. Tá certo? Gente, quem tá chegando, seja muito bem-vindo, tá? Seja muito bem-vinda também. Então, vamos começar aqui a nossa aula sobre trauma. O que é um trauma e quais são os tipos de trauma? Para começar, vamos falar o que seria um trauma. Mas, para eu falar o que é um trauma também, eu vou contar outra história aqui para vocês, que também vai fazer muito sentido pra gente ter noção de como que funciona o trauma pra gente, como a nossa psique, ela processa essa situação, esse evento traumático. Bom, essa história é de uma pessoa adulta já, ela já era casada,
tinha filho, tinha um relacionamento bom com o marido, não tinha contato com os pais, não tinha contato com ninguém da família dela, né? Então ela tinha ido embora muito tempo de casa, tinha arranjado trabalho, tinha se virado, né? Casou, teve um filho e estava vivendo a vida dela. E um dia eles saíram, era um feriado, não lembro que feriado que era, mas era um feriado e eles foram pra praia, foram fazer um acampamento, uma coisa assim. E nesse acampamento, claro, tinha outras pessoas, era uma praia assim que dava pra acampar, então tinha outras pessoas e ela tava lá, né, com o filho dela e de repente ela começa a escutar de um outro lugar, como se fosse de uma outra tenda, de uma outra barraca, um som. E esse som começa a deixar ela muito, mas muito nervosa. Ela começa, sabe, como se o sistema nervoso dela tivesse entrado em colapso. E o que ela faz? Quando ela escuta essa música, ela vai em direção até onde essa música tá e ela tenta partir pra cima, né? Partir pra cima da pessoa que estava tocando a música, que era um homem jovem, né? Mais ou menos um pouco mais novo que ela. E claro que com toda a situação chamaram a polícia, foram investigar o que estava acontecendo, porque a pessoa que tinha colocado a música não conhecia aquela mulher. E ela não sabia dizer o que tinha acontecido. Por que ela tinha ficado naquele estado quando exatamente aquela música tinha tocado. Então, o que aconteceu? Foi feita uma investigação, que nem uma investigação tanto no que tinha acontecido naquele momento, né, de ela ter agredido uma pessoa, quanto ela também foi amparada por pessoas da área da saúde mental, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, também para entender o que tinha acontecido com ela. E o que foi desenrolando dessa história? O que foi acontecendo nessa história? Ela começou a lembrar de alguns fragmentos. Então ela não conseguia ver a cena inteira, mas ela escutava o som. Ela via uma imagem que era como se fosse um papel de parede. Ela sentia o cheiro de um lugar específico. Ela via uma pessoa, só que não aparecia o rosto dessa pessoa, então ela não sabia dizer o que era. E claro que durante todo esse trabalho que foram fazendo com ela, né, foram tentando descobrir o que tinha acontecido. Mas para descobrir, o que tiveram que fazer? Voltar lá na infância dela. Então eles começaram a investigar que eu digo a querer conhecer a história dela desde a época de que ela era criança. E ali foi desenrolando, né, toda a história dela, como é que a mãe se relacionava com ela. Ela tinha uma irmã que a gente não sabia até então dessa irmã, e que a irmã veio também à tona, mas a irmã já tinha falecido e a gente nem sabia do que. E ela via algumas pessoas que ela não entendia quem era. Então, claro, fazendo todo o trabalho com ela, o que se descobriu no final das contas? Ela tinha passado por uma situação extremamente traumática que envolvia a irmã dela, aquela pessoa que estava lá escutando aquela música, que tinha colocado aquela música, aquele som estava tocando naquele momento
que o evento traumático estava acontecendo. Então, ela não sabia a cena inteira. Ela só estava com fragmentos da cena, com pequenos pedacinhos. Então, assim, ela não sabia dizer o que tinha acontecido. Porque esses pedaços não eram todo. Ela dizia, ai, eu sinto o cheiro disso, essa música me deixa ruim, eu não consigo escutar a música. Ela não conseguia escutar a música mesmo, porque ela ficava muito desesperada, como se ela tivesse desamparada. E ali foi descoberto que, claro, que no momento que tinha acontecido a situação ali muito estressante, que era o trauma dela, né? Todas esses fragmentos que ela trouxe estavam naquela cena traumática. Mas até ela conseguir juntar todas as peças, demorou, claro, porque tinha ficado lá no inconsciente dela, por exemplo, apagadinho. Aí essa música foi lá e deu aquele estralo. Aí ela começou a sentir aquele gatilho, né? Como a gente fala. Então, essa foi a história dessa situação traumática dessa mulher. Então, o que é o trauma? É uma cena não compreendida pela pessoa. Assim, parte do trauma que ocorreu fica no nosso consciente. Então, a gente sabe o que aconteceu. Mas parte dele tá no nosso inconsciente, ou seja, tá lá trancado. O que aconteceu, uma parte a gente consegue saber e a outra parte a gente não consegue. E por que acontece isso com a gente? Para nos proteger do sofrimento. Porque se a gente lembra, sem estar preparada para lidar com aquilo, do trauma, isso pode acabar piorando a nossa situação. Então, uma parte fica lá trancada e a outra a gente vai lembrando, que daí são só pedaços. Aí, quando a gente tem alguma outra pessoa, o outro, né, que está nos ajudando a lidar, a entender e a compreender e a fazer e a montar esse quebra-cabeça do trauma, começa a ficar diferente. Porque daí a gente já não tem aquele risco de estar lembrando de tudo sem ter um suporte, né? Sem ter um apoio de pessoas que trabalham com pessoas que sofrem algum tipo de trauma. Para Freud, o que seria o trauma, tá? Vou falar aqui para vocês. É uma brecha que foi ultrapassada na nossa barreira protetora da psique. Então, assim, o trauma aconteceu, tinha um murinho lá protegendo. Só que essa cena ultrapassou esse muro, quebrou como se fosse esse muro. E como que daí ele faz o sujeito se sentir, a pessoa se sentir, quando essa barreira é quebrada? Completamente desamparada, sobrecarregada. E ela começa a sentir de uma forma extremamente intensa, né? Todo aquele desamparo do que aconteceu, né? Então, isso seria o trauma, tá, gente? Vocês estão entendendo aqui comigo até agora? Vou falar agora aqui pra vocês os tipos de traumas. Bom, tem vários tipos de traumas, tá? Mas eu vou pontuar aqui 4. Tenho 8 pra falar pra vocês. Tem 8, né, na verdade, não. Mas eu vou falar aqui nessa live 4 tipos, tá? O primeiro dele é um trauma agudo ou um trauma único. Eu vou primeiro nomear eles e depois eu vou explicar cada um deles, tá? Trauma agudo ou trauma único. Trauma complexo ou de desenvolvimento. Trauma vicário ou indireto. E trauma intergeracional.
O que é cada um deles, Amanda? Vamos falar aqui agora. Vamos começar primeiro pelo trauma agudo ou único. Deixa eu só tomar uma aguinha, gente. Pra descer. Trauma agudo ou único é assim. Todos eles eu vou dar um exemplo, uma história pra vocês no início pra gente se situar melhor no que é o trauma. Uma babá com uma criança de 2 anos estava levando o menino pra escola. Pra escola. E ela foi atravessar um cruzamento. Então ela estava dirigindo o carro, a criança estava atrás. Ela estava dirigindo o carro. Na hora que ela foi atravessar esse cruzamento, veio um carro, não era ela que estava errada, mas o outro carro, veio um carro e bateu no carro dela. Chamaram a ambulância, ela foi pro hospital, o menino também, chamaram a mãe, os pais da criança, né? E o menino ficava o tempo todo falando assim, o nome da babá, que eu vou dizer aqui S, tá? E fazendo barulho da batida e o barulho da ambulância. E falando que a babá S tinha se machucado. Por que ele não parava de repetir? Porque aquela cena tinha sido muito intensa para ele, muito. Quer dizer, ele sofreu um acidente, viu a babá que ele gosta, sofrer aquele acidente também e se machucar. Ele se vê sozinho naquele momento, porque daí ela desacordou, né? Ela ficou inconsciente. Chamam ali a ambulância, levam o menino sem ainda a mãe ter chegado, né? Ter chego. Então imagina quanto daquela história o menino ficou, o menino conseguiu absorver e quanto ficou lá, retido lá no inconsciente dele. Por isso que depois, durante muitos e muitos dias, ele ficou revivendo aquela cena. Claro que ele não conseguia reviver a cena completa. Então ele falava fragmentos da cena, tá? Então, trauma agudo único é um evento traumático único, exatamente isso. Como um acidente de carro, uma catástrofe natural ou algum tipo de violência. Por exemplo, alguém que sofreu algum tipo, né, foi violentada, mas são situações assim bem únicas mesmo. Um acidente de carro não é o tempo todo que a pessoa sofre um acidente de carro, mas pode traumatizar? Pode, como traumatizou o menino. Uma catástrofe natural pode traumatizar? Claro que pode. A gente já teve várias notícias, né, de catástrofes, de terremoto, furacão, que já tiveram e as pessoas ficam traumatizadas mesmo, né, que se separam, às vezes as famílias, cada uma vai para um lado. E um tipo de violência isolada, por exemplo, sofrer um assalto. Então a pessoa pode ficar traumatizada também. Como eu disse, o trauma é muito particular. Então, que uma pessoa pode lidar com aquilo de uma forma muito... Até me fugiu a palavra, mas a pessoa pode lidar com aquele trauma de uma forma muito mais, vou dizer, tranquila. Que não seria bem tranquila, outra pode ficar extremamente abalada. Entenderam, gente? Então, esse é o trauma agudo ou trauma único. Alguém conhece alguém que já sofreu esse tipo de trauma ou já passou por esse trauma, né? Se quiserem, né, gente, falar, fiquem à vontade, né? Não precisam responder, que eu sei que são coisas muito particulares. Trauma de desenvolvimento ou complexo. Como que esse trauma de desenvolvimento? O trauma de desenvolvimento é
a história começou assim. A mãe entrou em trabalho de parto, foi pro hospital, ganhou esse bebê. Esse bebê foi pra incubadora, ficou num lugar separado da mãe. Só que a mãe, ela tinha perdido o bebê no nascimento, tá? Então a menina não tinha sobrevivido. Mas ela ficou muito traumatizada com a perda dessa filha. E o que ela fez? Ela pegou outra criança, tá? Isso é uma história mesmo, tá, gente? Não é uma história verídica, mas é uma história que a gente pode trazer aqui pra falar sobre esse trauma de desenvolvimento. Ela sequestrou outra menina, né? Trocou na maternidade, pegou na maternidade e levou embora. E o que aparece? 17 anos depois, essa menina está numa cadeira de rodas, sem poder se movimentar, dependendo completamente daquela mãe, que até então ela acha que é a mãe biológica dela. E a mãe, todos os dias, antes de ela dormir, dá um medicamento para ela. Que o que ela diz pra filha? Que aquilo que ela está ingerindo, que ela está tomando, é pro bem dela, porque a mãe dela falou que ela tinha muitas doenças. Tinha doença do coração, ela tinha doença na perna, ela não ia conseguir andar. Por isso que ela sempre estava de cadeira de roda, ela não conseguia descer uma escada, nada. A casa era toda adaptada para a menina. Só que a menina começou a desconfiar dessa situação. Lembra, gente, que eu falei que isso é uma história, né? Não é uma história verídica, tá? Mas ela se encaixa exatamente aqui nesse tipo de trauma. Aí o que aconteceu? A menina começou a desconfiar muito, porque ela nunca via os remédios, ela nunca via a caixa do remédio, a mãe sempre trazia o remédio, dava pra ela e só. Então, o que aconteceu? Ela começou quando a mãe saía de casa, ela ia procurar nas coisas da mãe dela aqueles medicamentos. E a mãe dela fazia o quê? Ela tampava o medicamento com o nome da menina, porque embaixo era o nome de outro medicamento, que não era o que ela realmente tomava. Então a história vai se desenrolando, que ela vai começando a buscar, a entender que remédio que a mãe estava dando para ela. E o que ela descobre? Aquele remédio é um remédio de veterinário, que é para dar para os cachorros quando eles estão sentindo muita dor, para anestesiar os membros. Ou seja, olha como ela medicava a menina. E por que ela fazia isso? Porque, claro, ela precisava daquela menina, ela precisava, né? Tinha aquela necessidade de ter aquela menina pra controlar, porque ela já tinha perdido uma criança. Então imagina a filha com 17 anos indo embora de casa. Aquilo era inaceitável para ela. Então ela precisava fazer aquela menina continuar doente. Ou seja, por que é um trauma complexo de desenvolvimento? Porque a menina sofreu durante 17 anos com essa mãe. A mãe manipulava ela, fazia ela acreditar na própria doença dela, né? Então era uma mãe até assim um pouco perversa, né? Do que ela estava fazendo com a menina. Então, gente, com essa história, o que eu quero dizer pra vocês? O trauma de desenvolvimento, ele resulta de um evento traumático repetitivo. Ou seja, que dura meses e até anos, como foi o da menina. Durou
17 anos, aquela manipulação, todo aquele jogo, né? E todo aquele controle que ela tinha sobre aquela menina. E o que pode ser considerado mais um trauma complexo de desenvolvimento? Negligência e abuso infantil, como foi o caso ali dela, violência doméstica, abandono e bullying. Por quê? Bullying, às vezes a criança tá na escola e vai sofrendo durante, né? Passa um ano, ela continua sofrendo, aquelas mesmas crianças vão fazendo a mesma coisa, então tem crianças às vezes que sofrem bullying durante muitos anos e elas não falam. Então esse é um trauma de desenvolvimento complexo, tá? O terceiro trauma, gente, é o trauma vicário ou indireto. Gente, o que deve ser isso, trauma vicário ou indireto? Olha, não vou contar bem uma história, mas vou dar um exemplo de como uma pessoa pode ser afetada por esse trauma. Essa é uma história verídica, tá? Eu conheci, porque eu fui numa palestra há muito tempo com o promotor de justiça da vara da infância e da adolescência. Ele trabalhava somente com crianças e adolescentes, mas com crianças que eram abusadas sexualmente. Ou seja, o que acontecia? Ele ouvia os relatos da família, da criança, de todos que estavam envolvidos naquela situação, para saber o que estava acontecendo, como começou, o que aconteceu, como que a criança estava lidando com aquela situação. Então, o que acontece? Essa pessoa começa a criar, ela não foi traumatizada diretamente, não foi ela que passou por aquela situação. Mas ouvir a história de uma pessoa que sofreu um trauma intensifica essa reação traumática nela também. Ou seja, eu não estava naquela situação, mas toda essa informação, por exemplo, de um menino de 9 anos que era abusado pelo melhor amigo da família. E o menino não via nada, não via culpa na pessoa, não via nada. Né? Porque o adulto, quem é o pedófilo, vai manipulando também a criança e vai ameaçando. Então, ele contar aquela história, ele diz assim, eu não conseguia mais, depois daquele trabalho que ele fez, ele disse, eu tive que ficar afastado porque eu não conseguia mais lidar com aquela situação. Então, ele foi afastado e outra pessoa pegou o caso, porque ele ficou também traumatizado. Então, isso que é um trauma vicário ou indireto. Quando não é a pessoa, por exemplo, não sou eu que sofri o trauma, mas a pessoa tá ali na minha frente contando o evento traumático dela, ou outra pessoa contando o que aquela pessoa passou, eu começo a ter alguns comportamentos, algumas atitudes assim como se eu tivesse sofrido aquele trauma. Tá certo, gente? Bom, falei 3 aqui pra vocês, né? Quem pode ter esse trauma, né, vicário indireto? Qualquer pessoa, mas principalmente as pessoas que trabalham com crianças, com adolescentes, em situações de muito risco, né? Não é fácil a gente muitas vezes estar escutando tanta coisa que vai afetando a gente. A gente, né, tenta às vezes tá impessoal, assim, no que tá acontecendo, mas não dá, gente, porque tem coisas que nos afetam bastante também. E somos feitos de carne e osso, né? É impossível não afetar. 4. Trauma intergeracional. O que é trauma intergeracional? Bom, vou dar aqui um exemplo para vocês. A avó daquela família sofreu um abuso físico.
ela nunca conseguiu lidar com aquela situação, com aquele trauma. Então ela nunca foi conversar com alguém, ou ela nunca foi fazer algum tipo de não de tratamento, gente, mas algum tipo de terapia, né? Desculpa, algum tipo de terapia, ter uma pessoa que pudesse estar amparando ela. Então ela passou desde lá da juventude dela, vamos dizer que ela sofreu lá na adolescência ou na infância. Então ela passou a vida inteira dela com aquele trauma. Aí, o que vai acontecer? Ela vai ter a filha dela. E a filha dela vai ter esses vestígios desse trauma, porque ela não conseguiu lidar. E depois a filha dela vai ter mais uma filha ou um filho. E isso vai passando, é um trauma intergeracional. Isso pode acontecer com guerra, tá, gente? Com traumas, assim, de abusos, tá? Que lá na segunda ou terceira geração atrás não foi trabalhado com isso. Então, o que é isso, trauma intergeracional? É quando uma geração passa os traumas para a próxima geração. Os avós passam para os filhos, e os filhos passam para os netos, e os netos passam para os bisnetos, desculpa, até alguém quebrar esse ciclo. E assim, olha, minha família carrega esse trauma. O que acontece? Eu preciso me curar disso, porque senão a gente vai passando. Sabe, quando a gente se cura, a gente protege os nossos descendentes, tá? Isso é uma frase, tá, gente? Autor desconhecido. Então, mas se alguém souber de quem é, eu sei que é autor desconhecido, mas se souber, por favor, nos mande aqui, me mande por aqui. Bom, gente, estamos então finalizando aqui a nossa live, né, sobre trauma. Falei de várias histórias para dar exemplo de cada trauma e como que o trauma como que ele funciona na nossa constituição psíquica, no nosso funcionamento psíquico, né? Então falamos o que é o trauma, o que é o trauma pro Freud, e falamos dos 4 tipos de trauma. Lembra que eu disse que tem 8, mas eu falei aqui 4, que são vários, né? Tem outros também que a gente podia estar falando aqui. Então, o trauma único. Poderia repetir o último trauma? Posso, não tem problema nenhum. Que é o trauma intergeracional. Estão marcando aí, gente? Oi? Então, o último trauma, eu vou falar de novo pra vocês, tá? Se alguém quiser anotar. Primeiro, trauma único ou agudo. Segundo, trauma complexo ou de desenvolvimento. Terceiro, trauma vicário ou indireto. E o quarto e último, trauma intergeracional. Intergeracional. Certo? Ou aquele que vai passando de geração para geração. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham gostado aqui da nossa live, que a gente tenha conseguido ter essa troca, assim, para entender um pouco do trauma, né? E como o trauma pode mesmo afetar a nossa vida e durante muito tempo, se a gente não quebrar esse ciclo de trauma mesmo, porque quanto a gente vai deixando, tentando abafar, o nosso inconsciente vai lá jogando pedacinhos assim pra gente lembrar. E a gente fica perdido, né? Porque não sabe, não entende o que realmente aconteceu na cena inteira. Então a gente não consegue sair como se fosse desse como é que eu posso dizer pra vocês, assim, parece como se a gente vai se afogando, né?
Bom, gente, então é isso. Muito, muito obrigado pela participação de vocês. É muito bom ter vocês aqui. Agradeço de todo o meu coração. Desejo... legal, Raniel. Que bom! Que bom, então. Seja bem-vindo. A gente tá numa véspera de feriado, né? Desejo pra vocês um excelente feriado, uma feliz Páscoa, tá? Bom final de semana, a gente se encontra na quinta-feira que vem, ó. Um beijo no coração de cada um de vocês e muito obrigado. Tenha uma excelente noite e um excelente feriado. Tchau, tchau!